Olá, sou Márcio Lopes, voltando aqui mais um capítulo, né, do nosso Papo Reto com o Red Hunter, todo dia trazendo aí uma questão de novidade, como eu falei para vocês. Eu já estava com essa ideia engatilhada, mas aí aproveitando a questão desse momento aí da nossa quarentena e trazendo esse ambiente aqui para compartilhar com você, gestor, com você, empresário, junto com alguns profissionais, como melhor se organizar, se estruturar e, acima de tudo, ter alguns insights para melhorar a sua gestão nesse momento que a gente está meio conturbado aqui. Então, esse Papo Reto com o Red Hunter é especial gestão com Covid-19 e a quarentena. Tá? Então, eu vou bater um papo aqui com meu amigo Haroldo, tá? Eu vou apresentar ele daqui a pouco, mas eu vou dizer o seguinte. De repente, como eu falei no outro vídeo, alguns profissionais foram expulsos das suas empresas, das suas organizações, e não houve uma preparação prévia. Alguns profissionais já estavam se preparando, principalmente o pessoal da área de TI, o pessoal da área de projetos, o pessoal às vezes até da área comercial, mas às vezes uma estrutura de back-office, de retaguarda, área de apoio, não está muito bem preparada para isso. Eu comentei no vídeo anterior, que vocês podem dar uma olhada aí, sobre trabalhar de forma remota. Tá? E trabalhar de forma remota exige aí alguns cuidados, que não é meramente pegar o seu notebook debaixo do braço, levar os seus arquivos, ou levar um caderno de papel. E é um pouco que a gente vai conversar aqui com Haroldo, tá? Haroldo Peon. Haroldo Peon está chegando aqui, né? Um profissional aí já graduado em administração, com pós-graduação em análise de sistemas, administração hospitalar, business governança corporativa, governança de TI, jornalismo e comunicação. Ele é um estudante serial killer do que vem pela frente aí, mestre de administração com ênfase em tecnologia e mestrado em Big Data aplicada aí a negócios. Atua hoje, veio com uma carreira executiva, atuando hoje aí como consultor, mentor, educador e palestrante nas áreas de finanças, negócios, tecnologia de informação. Também dá aula na área de graduação e pós-graduação. E a ideia de a gente bater o papo, porque Haroldo vem de uma vivência muito interessante, que ele tem essa experiência em tocar operações que sofreram expansões, sofreram retrações, um ambiente também, às vezes, até um pouco insalubre, às vezes até um pouco, vocês vão entender o que é que a gente quer conversar aqui. Seja bem-vindo, Haroldo, para bater esse papo aqui conosco, tentar compartilhar com a galera que está nos vendo aqui, ouvindo, de certa forma, o que a gente falou, alguns insights desse momento. Olá, Márcio, olá a todos, sejam bem-vindos. É legal agradecer pelo convite, por estarmos juntos aqui nessa jornada. Vamos tentar ser o mais prático e objetivo aqui no nosso bate-papo e levar para todos esses insights aí sobre esse momento que nós estamos vivendo, que realmente tira a gente da caixinha e deixa a gente com uma dificuldade enorme, às vezes, de se relacionar ou de até montar a vida como ela deve ser nesses novos momentos, né? Haroldo, como a gente falou aqui, a gente está vivendo, quando a gente tem na nossa empresa, no nosso escritório, seja ele uma clínica, seja ele uma consultoria, seja um escritório de advocacia, a gente ali se preocupa com algumas coisas, né? Quando a gente fala aqui da infraestrutura, você tem a questão de segurança, você tem a questão de cabeamento, você tem a questão de no break, você tem a questão de variações de energia. Como é que você vê um pouco essa adaptação rápida, ou como é que essa estrutura, essa empresa pode dar apoio para esse funcionário seu que de uma para outra pegou o computador por debaixo do braço e foi para casa? Bom, é um desafio, porque não é simples, não é fácil. A gente pensa que é só chegar, ligar o computador e pronto, está resolvido o problema. Não é bem assim. Eu tive, por exemplo, um empresário amigo que me ligou e disse: estou levando todo mundo para casa, o que é que eu faço agora? Como é que eu faço com os documentos que estão no servidor do escritório e que eu preciso ter esses documentos à disposição da equipe? Que solução dá? Evidentemente que agora a gente, pelo prazo curto e pela dificuldade até do momento de contratação de serviços, tem que lançar a mão aquilo do que é mais prático e do que é mais fácil. É entender alguns produtos que estão aí disponíveis, alguns serviços que são até, de uma certa forma, gratuitos, ou têm um custo muito pequeno, e lançar a mão deles de forma muito prática para que você possa vencer esse desafio rapidamente, poder deixar a equipe, de uma certa forma, engajada, tá certo? Com o máximo de ferramenta possível. Porque assim, um ponto que às vezes que eu tenho pensado aqui é porque geralmente quando você tem uma empresa, você tem ali ou o profissional da empresa ou um profissional contratado para definir qual é o melhor
hardware, qual é a melhor infraestrutura, onde aquele sistema, onde aquele RP, onde aquele software roda. E, às vezes, a estrutura na casa não vai ter a mesma capacidade, não vai ter a mesma velocidade, ou não vai ter nem a mesma, não vai conseguir nem girar, porque, às vezes, de novo, como eu falei aqui no capítulo anterior, eu estou aqui adaptado, porque, ao mesmo tempo, minha esposa está em home office, meu filho está com lição da escola no quarto dele, eu estou aqui me adaptando. Então, assim, sorte que nós temos condições de infraestrutura, cada um está conseguindo. Mas, às vezes, você pegar um funcionário seu que não tem uma estrutura em casa, que não tem um home office montado, que ele está ali num 2 quartos, dividindo com 5, 6 pessoas, televisão, cozinha, mesa da sala. Então, assim, é um negócio meio complicado, delicado. Então, assim, como é que esses caras podem ter um certo, não vou dizer nem a questão da confiabilidade, mas, ao mesmo tempo, a tranquilidade e a segurança desse equilíbrio entre hardware, entre software, entre fazer o mínimo possível para operar? Bom, do ponto de vista do hardware, vamos dizer assim, da parte quer seja do computador ou até mesmo do celular, porque hoje, evidentemente, o que a gente tem por telefone são computadores com uma capacidade de processamento muito acima do que se tinha alguns anos atrás. É o que menos, vamos botar assim, é o que menos oferece uma dúvida. Essa é a parte mais fácil. O problema está na interligação com o mundo exterior. Então, vamos botar aqui uma conexão internet DSL de uma residência, ela de forma nenhuma se parece com a qualidade de uma conexão de uma empresa. E aí o que acontece? Você tem dificuldades, por exemplo, de tudo. Se você tem uma família, como você diz, eu também estou vivendo isso. Eu estou com esposa, 2 filhos, usando a mesma infraestrutura de internet e, obviamente, 2 filhos adolescentes que estão maratonando o tempo inteiro, que estão baixando vídeo no YouTube. E na hora que você precisa, às vezes, de uma internet com um sinal um pouquinho melhor, a concorrência sobre o sinal da internet faz com que ela, como a gente diz em TI, ela sente. Você não consegue conectar, ou as videochamadas caem, e aí lá vai. Então, como é que se faz isso? Primeiro, com uma grande organização. É preciso saber quais são os horários críticos e tentar organizar a agenda do resto da família para aquele momento do horário crítico você não ter tanta concorrência assim em termos de sinal de internet. Então, se você precisa fazer uma videochamada com um cliente, ou uma videochamada que naquele momento é fundamental, não é hora de estar todo mundo maratonando. Então, tem que combinar com todo mundo, tem que estruturar. Então, esse tipo de agenda é fundamental. Então, você organizar a sua agenda para saber os horários críticos antes do dia começar e negociar isso com o resto da família é fundamental. Tem a parte de interligação hoje com o Wi-Fi, é quase que hoje vamos dizer assim, todo mundo sabe se conectar com o Wi-Fi, seja lá no notebook, seja lá no celular. Mas é importante, por exemplo, você saber como você compartilha o Wi-Fi do celular para o notebook. Porque se você tiver uma queda no DSL, você ainda assim pode fazer um trabalho, pode manter um comunicado ou pode fazer essa organização. Então, eu diria que com muito planejamento. Dá para fazer? Perdão, assim, também tem uma coisa que as pessoas têm que se dar conta, porque aquele profissional que lida só com planilha ou com arquivo em Word é tranquilo, mas você tem profissionais Perfeito. que estão com RPs, que estão com VPN, você estão com acesso remoto, você tem, às vezes, uma estrutura de uma multinacional ou uma grande empresa, ou até uma pequena mesmo, que você tem 4, 5 pessoas simultaneamente lançando notas fiscais, lançando informações, né, ter esse travamento, ter esse congestionamento. É muito complicado. É muito complicado. Então, é por isso que é importante ter esse planejamento do horário, quais são os horários críticos, para que o resto da família se organize na agenda para deixar esse profissional com aquele tempo, naquele horário, com a banda para ele, para que ele possa fazer o trabalho. E aí a gente vê, perdão, até as oportunidades para os profissionais aí autônomos da área de TI nesse momento. Né? Perfeito. Ou atuarem de forma remota, ou atuarem até presencialmente,
porque, de repente, é aquela mesma máquina que o filho está baixando um jogo, que, de repente, não é um antivírus igual da empresa, não tem o mesmo sistema de proteção. Então, essas coisas aí, se você, ao mesmo tempo, você pode estar... Já estamos num cenário incerto de curto prazo e médio prazo, ainda mais tendo a possibilidade... Aí vem o item depois que eu vou aqui já adiantando, essa questão que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos dados, não é? Do trâmite de informações. Por exemplo, você tem escritório de advocacia, você tem ali questões sigilosas, você tem escritório de contabilidade que tem informações pesadas em termos de tributos, em termos de informações. Então, assim, seria interessante justamente isso, esses empresários, esses gestores procurarem esses funcionários da área de TI para justamente, mesmo remotamente, você consegue fazer um diagnóstico, fazer um nivelamento, não é isso? Isso, e indicar ferramentas que, vamos dizer assim, de uma forma simples, levam a soluções, vamos dizer, mais profissionais para esses momentos. Por exemplo, você tocou numa questão, documento. Tem muita gente que está passando o documento por WhatsApp. Tá legal. O WhatsApp diz que a informação de uma ponta para outra é criptografada, mas a gente vê tantos os casos de invasão de celulares que não é uma coisa nem complicada, nem tão assim, pouco comum assim. Então, você para lançar mão de softwares de transferência de informação, que aí sim você tem uma condição de criptografar aqui com um arquivo com senha, e isso é passado para outra pessoa de forma direta, e ele pode fazer o download e ele pode descriptografar do outro lado com essa senha. Pelo menos você garante a integridade daquilo que você está passando de um lado para o outro, às vezes passando informação importante de cliente ou até de paciente, quando é no caso de saúde, né? Então, são essas diferenças que eu acho que o profissional autônomo pode trazer de segurança para a sua residência. Você trouxe um dado que eu também não tinha pensado nisso, justamente o trâmite de informações, não no sentido somente de ter várias versões, que está trocando e-mail para cá, está trocando uma forma WhatsApp, outra forma e-mail, e aí vem a importância de você, gestor, de você, empresário, de forma rápida, cara. Monte uma política, monte um procedimento, monte um fluxo, Perfeito. Procure profissionais capacitados para isso, porque simplesmente a gente não está vivendo um mundo apocalíptico pós-nuclear que tudo vai se dissolver. Não, a vida vai continuar daqui a pouco. E você pode ser penalizado justamente por vazar informações ou ser justamente isso, está dividindo a rede com o vizinho que tem sua senha, que você tem acesso, que esqueceu de fechar. É uma coisa muito delicada. Agora, por exemplo, esse cara hoje trabalhar, você falou nada interessante, bacana, evitar, ou seja, o máximo do envio de informações ou de planilhas por WhatsApp, né? Como é que esses caras, por exemplo, a questão de versão de planilha, a questão de backups, quando a gente fala de multinacional, já tem as suas estruturas, tem as suas VPNs, tem as suas nuvens, aquela coisa toda. Mas aquele pequeno, às vezes tem aquele médio que está ainda num nível de maturidade inicial na questão de tecnologia da informação, pode ter essa tranquilidade de não estar aí circulando HD externo para tudo quanto é canto, né? Porque o vírus não é só tecnologia, né? Ainda tem um outro dado aqui, eu não vou trazer um fato alarmante, mas a gente tem que viver com essa realidade. Se de repente quem contém, uma única pessoa que contém todas aquelas informações, Deus livre guarde, fica aí 20 dias, 30 dias num hospital, como é que resgata esse ponto? Como é que resgata? É por isso que hoje os serviços em nuvem, aí tem, vamos dizer assim, você tem alguns, não é para não citar um só, você tem o Google Drive, você tem o OneDrive da Microsoft, você tem o Pipe Drive, você tem vários drives desses. Então, a empresa ter um console, um suíte desse, profissional, com a capacidade de guardar informação e fazer com que essa informação flua por aquelas pessoas a partir de um drive desse em nuvem, é fundamental. Porque o que acontece? Você deixa de ter nos computadores arquivos físicos e você passa a usar o tempo inteiro em arquivos em nuvem. Então, a versão que está na nuvem sempre será mais atualizada e ela estará lá guardada. E se for feito um backup, vai estar lá guardado também. E não depende de pessoas. E não depende de, vamos dizer assim, de uma transferência. Por quê? Porque você simplesmente compartilha o acesso com uma pessoa que você confia
e somente aquela pessoa vai ter acesso àquele arquivo. Então, são funcionalidades hoje que estão aí disponíveis que garantem ou procuram garantir essa tranquilidade de informação. E eu vou também até deixar aqui um ponto, como eu falei aqui, não é desejando mal a ninguém, mas como aqui estamos num ambiente que todos nós estamos sujeitos, aí bato na madeira. Gestão de risco, né? Gestão de risco. Então, é justamente isso. Quando a gente fala de gestão de risco, e aí traga um pouco, Haroldo, dessa questão da gestão de risco na área de TI, para justamente garantir a continuidade, porque a gente fala ali, a empresa tem um sistema que a gente chama de crash recovery, mas às vezes ninguém nunca aplicou aquilo ali. Né? Falar um pouco dessa necessidade, porque de repente que eu falo, o profissional de TI que tem tudo na sua empresa na mão dele, deu livre guarda, ele ficou internado ali 30 dias, você não tem acesso a nada, você não sabe, então às vezes acontece que o dono não tem nem a senha do seu servidor de e-mail e aquilo ali some. Márcio, gestão de TI, ela ficou tão, vamos dizer assim, porque hoje TI já não é um recurso. Às vezes a TI se confunde com a operação do próprio negócio. E, às vezes, não, nós temos um hospital. Não, você tem uma instituição que trata pacientes a partir de informação em saúde. Então, TI virou parte do negócio. E TI tem um negócio hoje chamado governança de TI, que muito pouca empresa investiu em ter, e é na governança que você trata os riscos e você trata, por exemplo, a possibilidade de um crash. Então, um plano de contingência para levantar uma empresa. Você é obrigado a fazer esse plano de contingência e você, eventualmente, tem que executar. Então, você para a empresa toda, evidentemente que você vai tomar as medidas necessárias para fazer esse teste, mas qual é a ideia? É você ver em quanto tempo você consegue recuperar uma empresa. Por exemplo, aquilo que aconteceu nas Torres Gêmeas. Tem empresa que simplesmente perdeu absolutamente tudo. Eu vou dizer então, uma coisa até mais simples, é a senha do seu servidor de e-mail, ou a senha da configuração do seu próprio servidor ficou refém na mão de João, que João infelizmente ficou doente, ficou inacessível durante 30 dias, parou a sua operação também. Né? Mas se você ao invés de senha, você tem uma política de criação de senha, que naquele mês a política é o nome do seu filho mais velho, mais a data de aniversário de seu avô, mais 4. Bom, o que você inventar, é só você seguir o procedimento que você vai encontrar a senha. Bacana. Então, você consegue recuperar independente da pessoa. Então, aplicar governança hoje de TI nas instituições, por mais que uma empresa seja pequena, é fundamental. Aí eu não tenho condição de ter um departamento de TI. Pô, contrata alguém autônomo que faz a governança por você, implanta na sua empresa e tem lá a forma de você recuperar a empresa no momento de crash. Porque aí você, médio empresário, ou até também o pequeno, até às vezes o grande, que a gente pensa que o grande tem, mas às vezes o grande não tem. Né? De repente o seu gerente administrativo e financeiro está em casa e ele está recebendo as informações, mas não está passando para você. E dele de guarda acontece alguma coisa com ele. Então é importante que você também, dono, tenha um sistema de que ele receba aquilo ali, mesmo que você não vá olhar, mas é que ele passe para você também, não fique somente em uma máquina. Aquilo que a gente falou, está todo mundo acessando, está sobrecarga, de uma hora para outra, deu livre guarda, a máquina deu um pau, perdeu. Então, assim, cria esse sistema. E aí a gente vê também a própria possibilidade, mais uma vez, de oportunidades profissionais para esses profissionais que trabalham nessa área. Tá? Que mesmo remotamente se consegue também fazer isso de forma não ideal, mas de forma emergencial, né, Haroldo? Não tenha dúvida. E tem hoje recursos, por exemplo, tem equipamentos que inclusive custam mais barato que o notebook normal, que ele já não vem, vamos dizer assim, ele propositadamente já não vem com nenhum, vamos dizer assim, ou com quase nenhum recurso de guarda de dados nele mesmo. Você é obrigado a usar a nuvem sempre. Para quê? Para efetivamente você não ter nada naquele equipamento, você ter no repositório onde você tem toda a segurança, tudo da empresa. É uma forma de você garantir essas informações. Porque eu vejo muita preocupação com a área comercial, muita preocupação com a área de retaguarda, às vezes, no processar de uma folha de pagamento, mas estão deixando um pouco de lado essa área que eu também acho que é fundamental.
E aí, trazendo para um pouco o nosso aqui, era da gente também, que já tem a questão do histórico acadêmico, eu estou vivenciando isso um pouco com meu filho, as empresas, então a gente está vendo aí as prefeituras, às vezes o governo estimularem treinamentos à distância, estimularem capacitações. E aí você é um cara que já vem trabalhando com uma ferramenta muito bacana. A ideia aqui não é passar para você que está aí nos vendo o passo a passo disso, mas é dar alguns insights, né, dessas ferramentas de forma também um pouco mais acessíveis, de forma um pouco mais simples. Fala desse ponto aí, Haroldo. Por exemplo, aí hoje que eu acho no mercado você tem dois, para não ficar somente falando de um, tem dois fabricantes duas software houses muito destacadas nesse processo. Tanto a Microsoft quanto a Google têm suítes muito bem definidas para a educação. Eu uso mais a da Google. E, por exemplo, você consegue hoje ter ferramentas. Eu dou aula em faculdade, aula em graduação. Eu ontem consegui dar aula para 35 pessoas com uma ferramenta online e usamos planilhas e usamos PowerPoint e foi feito um trabalho de equipe em que cada equipe entrava, fazia a sua apresentação de uma forma muito, vamos dizer assim, até muito tranquila, funcionou muito bem. Então, essas suítes que foram pensadas inicialmente para uma universidade podem ser ajustadas, por exemplo, tranquilamente para uma empresa. E são gratuitas? E são gratuitas. Bacana. Você pode qualquer um que faça lá, eu vou fazer agora a propaganda da Google, na Microsoft também é a mesma coisa. Você vai lá e faz uma conta, você passa a ter direito, por exemplo, ao Classroom, ao Jamboard, ao Google Meet, uma série de ferramentas que você pode organizar e ter treinamentos online, desenvolver trabalhos compartilhados, fazer engajamento de equipe, fazer pesquisa dentro do negócio. Dá para fazer quase tudo pensado para o educacional para dentro de uma empresa. E corporativamente, a gente vê muito pouca empresa usar esses recursos ainda. E assim, o custo é zero, né? Então, veja, Então, mais como ferramenta assim. Isso, ou veja, mais uma oportunidade para quem está aí também vendo. Você que é um pedagogo, você que é um profissional de uma área específica, às vezes a gente fica buscando ferramentas mirabolantes nesse momento aí, que tem anuidade, mensalidade. Cara, Haroldo passou aí, você tem a questão gratuita, né? A própria questão do Google, a questão da Microsoft, mas o Google conheço também, que é bacana. Eu vou deixar aí também os links. E a ideia é justamente essa, trazer para você uma outra percepção, não só para os profissionais, como uma oportunidade no mercado de trabalho, como também aí você, gestor, você executivo, você profissional, melhore esse ambiente nesse momento que a gente está hoje. E o que a gente vem reforçando, Haroldo, eu sempre colocando, a gente está vendo aí a mídia, cada hora traz um cenário, cada hora traz um momento, mas eu vou sempre reforçar isso aqui, é o seguinte: quando você for sair, quando você for no supermercado, numa farmácia, trate aquele cara que está trabalhando da melhor maneira possível. Não é possível. Seja educado, não importa o que você esteja na pressa, na agonia, com medo, em pânico, mas o cara está ali muito mais preocupado que você, com muito mais medo, a família dele está em casa, ele não está com a família dele. Né? Vamos ter esse cuidado, porque eu acho que a gente pode também fazer desse momento um momento interessante, não só de reflexão, como de atitude e ação. Deixo aqui então, Haroldo, meu agradecimento a você aí. Né? Vou deixar aí para o pessoal depois seus contatos, quem quiser também trocar uma ideia com você, eu acho que fica aí à vontade. Desejando aí uma boa quarentena, né, para você, sua família. Se cuida aí, cara. Brigadão. Nada, estamos aqui à disposição. Quem quiser encontrar em contato, você vai colocar aí os dados, é fácil. Bom, a gente está online, né? Eu nunca pensei que a quarentena fosse ser tão animada quanto tem sido. Eu estou fazendo happy hour online, cara. Não, e você veja, a gente fala assim, videoconferência, era uma coisa que aconteceu um dia sim e outro sabe Deus quando. Hoje foram quase 7 ou 8. Acho que esse é o 8º meeting que eu faço durante todo o dia. Termina que hoje eu estou trabalhando, às vezes, muito mais que um dia normal. Isso. Porque você tem as pessoas que querem se conectar, querem falar e a gente precisa estar dando atenção para as pessoas nesse momento, né? Bacana. Então, pessoal, fica ligado aí, vai vir a ideia é trazer outros profissionais de áreas distintas.
Deixo aí meu grande abraço, boa sorte a todos. Vamos aí nos cuidar e cuidar do próximo. Um abraço, Haroldo. Boa noite, obrigado a todos, um abraço a todos.